Nós vamos apresentar sobre oxalatos, agentes promotores de flatulência e glicosídeos cianogênicos. Eu sou a Ana. Esses três compostos eles têm em comum que são compostos tóxicos naturalmente presentes em plantas e vegetais. Vamos começar com os glicosídeos cianogênicos. Eles são compostos que contêm como princípio ativo o ácido cianídrico, que é uma substância muito volátil e também muito tóxica. Eles são encontrados em muitas famílias de plantas, mas nem todos causam danos aos seres vivos, né, aos animais e aos seres humanos. Depende porque alguns têm baixo teor de glicosídeos nas plantas, ou não são muito consumidos, não são palatáveis. São produtos secundários do metabolismo das plantas, fazem parte do seu sistema de defesa, e são originários de aminoácidos. As concentrações são variáveis em cada planta, conforme o clima e condições de crescimento, e eles são mais concentrados em plantas mais jovens e de rápido crescimento e nas partes como folhas e sementes. Os mais comuns são a lina marina e a lota australina. Eles são solúveis em água e potencialmente, então, eles liberam esse ácido cianídrico na própria água. A presença deles nos alimentos, mais importante para a gente é a mandioca, principalmente na mandioca na variedade brava, e no linho. E os que estão presentes nesses dois são os mais conhecidos, os lina marina e o lota australina. No broto da samambaia também existe, o glicosídeo cianogênico, nesse caso, é a prunazina, mas no broto da samambaia também existem outros glicosídeos que não são cianogênicos, os pitaquilosídeos, e esses glicosídeos são carcinogênicos, e em populações que têm o hábito de consumir esse broto da samambaia, foi observada uma forte associação com neoplasia de trato digestivo superior, né, câncer. Por isso, eles são classificados no grupo 2B da IARC. Voltando aos glicosídeos cianogênicos, então, a liberação de ácido cianídrico acontece por hidrólise. Uma das formas é a hidrólise enzimática, que começa com a ruptura da estrutura celular da planta. Pode ser uma ação mecânica, pode ser a quebra da planta, a maceração da planta ou a própria mastigação. Os glicosídeos cianogênicos, então, entram em contato com as enzimas que estão presentes em outras partes da própria planta e são hidrolizados enzimaticamente por beta-glicosidases, formando glicose e hidroxinitrilas. Essas hidroxinitrilas podem sofrer reação espontânea em pHs acima de 4, temperaturas acima de 30, formando o ácido cianídrico e acetonas. A hidrólise enzimática é comum em animais poligástricos, os ruminantes, né, como os bovinos, em função do pH deles ser de neutro a básico e da presença também de bactérias que podem estar no estômago deles, fazendo uma reação mais rápida, e também por eles consumirem plantas que não têm tratamento térmico e plantas muito jovens, brotos. Nos humanos, o nosso pH ácido é desfavorável para as beta-glicosidases, ocorrendo, então, uma hidrólise ácida desses glicosídeos e uma liberação mais lenta do ácido cianídrico. Então, existem poucos casos de intoxicação aguda. Nos casos em que se consome muito, em pouco tempo, em curto período de tempo, pode existir intoxicação, uma dose letal de 50% da população de lina marina seria de 10 miligramas por quilo de peso. Esses compostos são rapidamente absorvidos no tubo digestivo e distribuídos na corrente sanguínea, causando um bloqueio da cadeia respiratória, o que gera graves consequências no nosso estado fisiológico. Então, as possíveis consequências é dispneia, né, falta de ar, efeitos neurológicos crônicos, cianose, fraqueza, podendo levar ao colapso cardiovascular. A toxicidade não é determinada pela IARC ou por outras legislações, mas um alto risco é considerado de concentrações maiores de 20 miligramas por 100 gramas de produto de alimento. A única legislação é uma redundância da Anvisa para água mineral, que o limite máximo permitido de cianeto é de 0,7 miligramas por litro. E para detoxificar, então, o nosso organismo, quando a gente ingere doses não letais, doses baixas, ele é detoxificado naturalmente. O cianeto é transformado em tiocianato, na presença de uma enzima rodanase e de cisteína, que doa enxofre,
formando esse tiacianato, que é excretado, então, pelo sistema renal através da urina. A detoxificação depende de 3 fatores: da pH, como o nosso pH, né, do estômago, que é inadequado para essa hidrólise, porque ele é ácido, uma disponibilidade de água, né, quanto mais a gente diminui a disponibilidade de água, como em processo de secagem, mais se detoxifica, e a temperatura. Então, o processamento dos alimentos tem várias formas que fazem essa detoxificação, como a ralação, a trituração, fermentação, prensagem, cozimento e pasteurização. Um exemplo é a produção da farinha de mandioca, né, que o tratamento dela por meio da moagem, da ralação e da prensagem, esses tratamentos mecânicos já eliminam grande parte dos glicosídeos, e a torrefação também elimina o restante por meio da volatilização do ácido cianídrico. Só é importante que essa volatilização é um risco para a saúde, porque as pessoas que estão manipulando podem inalar esse cianeto. Então, deve ter cuidados na produção. Oxalatos. Eles são sais resultantes de reações químicas do ácido oxálico associado ao potássio e ao sódio, formando sais hidrossolúveis. E ao cálcio, eles formam os sais não hidrossolúveis, ou seja, eles são classificados em 2 modalidades: os oxalatos solúveis, por sódio e por potássio, e os insolúveis por cálcio. O oxalato é o produto final do metabolismo de aminoácidos, como a glicina, e do ácido ascórbico, a vitamina C, e ele não pode ser metabolizado no organismo humano, sendo então excretado pela urina. E, em média, 90% dos oxalatos provém da síntese endógena, e o aumento na concentração urinária de oxalato pode levar à sua saturação, com consequente formação de cristais e cálculos renais. Os oxalatos em alimentos, eles estão presentes em inúmeros vegetais da dieta humana, e eles podem ser designados tanto por cru, cozido, folhas, raiz, em pó, farelo, assados, e eles podem ser encontrados em espinafre, ruibarbo, carambola, beterraba, cacau, trigo, amêndoa, amendoim e feijão preto. Uma coisa curiosa é que a carambola é um alimento totalmente crítico para pessoas com doença renal crônica. E além dos altos níveis de oxalato, possui também uma neurotoxina, a caramboxina. Sobre os mecanismos de toxicidade, a ingestão e absorção do oxalato causam hipocalcemia aguda, que é resultante da precipitação do sal insolúvel oxalato de cálcio. Os cristais de oxalato de cálcio podem depositar-se no cérebro, no coração, nos rins e em outras regiões, causando lesão sistêmica grave. E altas ingestões podem provocar irritabilidade do sistema nervoso central. O sal insolúvel de oxalato de cálcio encontrado em vegetais não é absorvido e causa uma irritação da membrana mucosa local. E a intoxicação aguda, que é a ingestão em excesso, causa irritação gástrica, ardor, dores, náuseas e vômitos. Sobre os efeitos da intoxicação, o oxalato de cálcio causa nefrotoxicidade e produz uma obstrução nos túbulos renais, levando ao surgimento de cálculos renais, as pedras nos rins, podendo causar insuficiência renal aguda ou nefropatia crônica. E isso pode ser evitado por uma dieta variada e um consumo adequado de água. E o oxalato não possui legislação referente ao seu consumo por ser um tóxico naturalmente presente nos alimentos. Como controlar o oxalato nos alimentos? Há 2 maneiras: por escaldar e cozinhar ou por remolho. Em escaldar e cozinhar, ele é totalmente através de evitar ingerir os alimentos crus, e a alternativa é escaldar com água fervente e dispensar a primeira água do cozimento, para reduzir os oxalatos solúveis. Já os oxalatos insolúveis permanecerão praticamente intactos, retidos no vegetal. E no remolho, o remolho é por 10 a 12 horas, e antes de cozinhar em água ou assar, descartar essa água que o alimento estava de molho. Bom, eu vou falar um pouco dos agentes promotores de flatulência, então. Eles são oligossacarídeos que se acumulam na parte final do trato intestinal,
pois não são hidrolisados na mucosa intestinal. Então, a gente tem a refinose, que é a galactose, glicose e frutose, e a estaquiose, que é a galactose, glicose e frutose. E essas substâncias são fermentadas por bactérias anaeróbicas no trato gastrointestinal, levando à produção de gases, dióxido de carbono, hidrogênio e metano. Então, os efeitos, dele, a toxicidade não definida pela IARC ou outras legislações. Os seus resultados, eles causam gases, diarreias, ruídos intestinais, cólicas, náuseas e algum desconforto. E as fontes alimentares, os estudos não demonstram que isso pode ocorrer principalmente devido à ingestão de diferentes tipos de feijões, soja, lentilha e grão de bico. Também estão presentes em menores quantidades em outros alimentos como ervilha, repolho, brócolis, amendoim, cebola, maçã e etc. As estratégias de controle nos alimentos, então, é cozinhar e dispensar a primeira água do cozimento, e no remolho recomenda-se por 10 a 12 horas e antes de cozinhar em água, descartar essa água em que o alimento estava de molho. Ainda, então, a produção seletiva de vegetais para o desenvolvimento de cultivares com baixa potência tóxico. Essas são as nossas referências e muito obrigada.